Olá pessoal, bem-vindas aí a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje eu quero falar com vocês um pouco, é bem um pouco porque realmente é um universo, só dentro do curso tem uma aula para cada ponto do que eu vou falar hoje, mas então aprofundar um pouquinho para despertar esse conhecimento de vocês sobre anatomia energética, então sobre os chakras, corpos sutis, os nossos 7 corpos, campos, canais energéticos, todo esse universo aí que é bem amplo, mas que eu vou tentar dar uma resumida para vocês entenderem um pouco mais. A gente vê hoje em dia muito conhecimento ou defasado, ou confusões acerca mesmo desses conhecimentos, até porque é o que eu sempre falo, a medicina ocidental não acolheu, não abraçou todo esse conhecimento justamente por não ser algo extremamente linear. Então você não sabe, não é visto a olho nu, né? Não é palpável. Então, já dando início aí falando dos nossos 7 corpos, e quando eu falo corpos, eu até às vezes falo com as minhas alunas ou campos, definam como quiser, a forma de falar tudo bem, porque não é um corpo que não é um encosto em vocês, fiquem tranquilos, não é nada disso. A constituição energética é basicamente algo que existe, né? Tudo é energia, a física quântica explica muito disso, então isso é inevitável e discutível também. Mas, basicamente, seria uma constituição, então, mais sutil. E a gente falando aí, existem aí 7 corpos distintos que se diferem entre si e vai muito além, então, do nosso corpo físico, que é o palpável e o que a gente percebe a olho nu. Então, começando por ele, justamente, nós temos, então, 7 corpos. O mais denso, o corpo inicial, é o corpo físico, então, quem vos fala, que a gente realmente percebe através dos nossos 5 sentidos, tato, visão, paladar, audição, e a gente percebe então através dos nossos 5 sentidos. É um corpo denso, um corpo constituído de matéria sólida e que precisa de alimentos também sólidos para se manter vivo e do ar. Então é o nosso corpo físico, basicamente. Ele está relacionado ao Muladhara Chakra, o chakra básico, nosso primeiro chakra, o chakra da raiz. Também vou falar um pouquinho mais dos chakras mais adiante. Então este corpo é relacionado a este chakra. Bem simples, o que a gente precisa começar já a entender. Temos posteriormente o corpo duplo etérico, que é o nosso corpo energético relacionado ao Swadhisthana Chakra, chakra umbilical, segundo chakra, acima do umbigo, acima do básico. Este corpo, o que a gente precisa saber é que ele tem uma constituição como se fosse uma cópia deste corpo físico, porém não palpável, não enxergável a olho nu, por exemplo. Ele se localiza a mais ou menos 1 centímetro do nosso corpo físico e é justamente no duplo etérico que são os chakras, que são esses canais e esses vórtices de energia. É no duplo etérico, então bem próximo ao corpo físico é onde está essa outra constituição mais sutil. Depois do corpo duplo etérico, nós temos o corpo emocional ou astral, como já diz o nome, relacionado às nossas emoções, impulsos, desejos, relacionado ao nosso chakra Manipura, o plexo solar, aqui na boca do nosso estômago, que está super relacionado a essas emoções, a gente vai falar um pouco mais dele. Então, é o corpo emocional, é onde ficam realmente as nossas emoções. E por que essas divisões? É só a gente pensar, no corpo físico não está ali os nossos chakras. Não é palpável também as nossas emoções. Então, todos esses elementos, esses fatores, essas questões, enfim, estão em cada um desses corpos, estão em campos diferentes. O acesso a essas coisas, a esses elementos, é diferente do que o acesso do nosso corpo físico, entende? Então, tem essa distribuição diferente, distinta entre um corpo e outro. Depois nós temos o corpo mental, que se divide em 2, mental inferior e mental superior. O mental inferior está relacionado ao nosso chakra Anahata, chakra cardíaco, e ele, o inferior, está relacionado aos nossos pensamentos racionais, pensamentos lógicos, é ali onde se estabelece o nosso senso de justiça, os nossos pensamentos realmente lineares, trabalhados, pensamentos racionais. Já o mental superior está relacionado ao nosso Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, e ao mental superior também estão relacionados aí aos pensamentos, porém pensamentos abstratos, muito relacionados aos registros akáshicos. Não sei se vocês já ouviram falar,
Mas registros akáshicos é basicamente como se fosse uma memória universal, uma memória do cosmos, onde está ali todos os pensamentos, ideias e conhecimentos já constituídos aí no passado, no presente e também no futuro. Quando a gente fala de registros akáshicos, por exemplo, esses filósofos, cientistas, descobridores aí, isso de milênios, né? Muito foi acessado no registro akáshico. Tem duas questões aí diferentes que eu acredito. Então, muito por conta dessa modernidade e dessa desconexão com esses campos mais sutis. Por exemplo, isso que eu tô falando tudo a gente não aprende no colégio, então acaba que isso se perde, essa conexão com campos mais sutis, com a nossa anatomia energética. E muito também porque muito já foi acessado e aí fica perdido aí nessa memória cósmica, que eu acredito também que precisa de uma maior evolução para a gente conseguir ter acesso. Então, basicamente é isso. Mental superior, então, relacionado ao chakra laríngeo. Temos posteriormente o corpo búdico, ou corpo causal. Tem vários nomes para cada um desses corpos no curso, eu deixo lá todos, porque para realmente vocês terem conhecimento de absolutamente tudo, não terem dúvidas, porque, como eu falei, tem muita informação acerca disso. Mas enfim, causal búdico é o que eu em geral falo, que está relacionado ao nosso chakra frontal, Ajna Chakra, muito relacionado à nossa intuição. Então é o corpo de mais difícil acesso, pela complexidade mesmo, pela sutilidade, assim, sutileza desse corpo mesmo, de ser de mais difícil acesso. E a nossa intuição, ela chega então como se fosse uma ordem a diversos acontecimentos na nossa vida, né? Vocês já tiveram como opa, melhor eu não ir. Opa, melhor eu não fazer isso. Cara, tô sentindo algo em relação a tal. É como se fosse uma ordem que surge e que a gente está completamente desconectado com a intuição. Aqui tem um vídeo falando da glândula pineal, acho que eu vou trazer um vídeo atualizado sobre ela, mas que é justamente relacionado a esse processo intuitivo, que todas as pessoas têm a intuição aí dentro de si, dentro de nós mesmos, muito relacionados à glândula pineal, pituitária, enfim, esses chakras mais superiores, tanto frontal quanto coronário, e que a gente não acessa ou tem muito difícil acesso. Então, muitas vezes você, tive uma intuição, não segui, ou não tá muito claro ainda, tô sentindo alguma coisa, a gente não consegue uma clareza, claro, é de difícil acesso esse campo, mas por essa desconexão fica ainda mais dificultoso da gente acessar. Então esse é o corpo causal. E por último, nós temos o corpo átmico, ou centelha divina, enfim, que está relacionado ao nosso chakra coronário, Sahasrara Chakra, que é basicamente ali onde fica essa sabedoria divina, todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento do universo, toda essa sabedoria primordial, da qual a gente justamente procura nessa vida terrena caminhar para, ou deveria pelo menos caminhar para. Então são esses os 7 corpos. Eu tô bem dando uma resumida sobre cada um, é claro que existem muitas mais coisas sobre cada, mas como eu falei, tem uma aula sobre cada um no curso, não dá pra trazer em uma só aqui. Mas enfim, e agora adentrando um pouco nos chakras, o que seriam os chakras? Chakra, a palavra vem do sânscrito e significa basicamente roda. Aqui eu moro perto de um negócio de carro e esse barulho me acompanha de noite, muito provavelmente vocês ouvem e já ouviram em algum outro vídeo, mas ok. Então os chakras literalmente significa roda, eles são vórtices de energia que giram em espiral e carregam ali muita da energia do nosso corpo. Existem dezenas de chakras pelo nosso corpo, nosso corpo é basicamente mapeado por pontos energéticos, por chakras. Porém, nós temos 7 principais ao longo da nossa coluna, os quais estão ligados a cada um desses nossos corpos que eu mencionei anteriormente. E os chakras, eles se relacionam ao nosso corpo físico através das nossas glândulas. Então, eles fazem essa ponte com o nosso corpo físico. É por isso que eu falo que também dentro do método integrativo de cura do Naturopatia para a Vida, do curso, eu ensino que determinadas questões, não são todas, mas determinadas questões a gente vai precisar avaliar e buscar o desequilíbrio energético para poder ter uma cura no corpo físico. Porque de nada adianta você ficar tratando seu problema ginecológico, por exemplo,
que não se sabe o motivo, ele repete, não sabe de onde ele vem, já tratou com medicina convencional, que muitas vezes é falha justamente por não enxergar esse corpo mais sutil. Se você precisa de um remédio vibracional, que são os remédios vibracionais que vão atuar então nesses corpos e nos chakras, que precisam estar minimamente em equilíbrio para que a nossa vida terrena, ou seja, o corpo físico mais denso, também ande em equilíbrio. E equilíbrio que eu falo é uma busca constante, nunca vai estar 100%. Nossa, meu corpo é alinhado à minha mente, meu corpo átmico, meu corpo energético, astral, tudo alinhado. Não, senão a gente não estaria aqui na Terra. A experiência terrena é de desequilíbrio. Isso é um fato. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas é justamente isso. A nossa vida aqui é a busca pelo equilíbrio e não o encontro com esse equilíbrio permanente. Isso não acontece. É aquilo que fala, né, um pouco até do budismo, mas assim, não tem nada a ver com religião, nada disso que eu estou falando, tá? Absolutamente nada, não tem nada a ver com religião, tudo isso que eu estou falando. É claro que vem muito do ensinamento hindu, que é uma religião, né, da Índia, tá muito relacionado ao yoga também, que tem práticas também religiosas associadas. Mas o conhecimento da anatomia energética, como eu falei, é algo que poderia estar muito bem explicado dentro da aula de ciências, na escola, que deveria, ou uma matéria nova, deveria ter naturopatia dentro da escola. Mas basicamente, então, essa anatomia. Então, basicamente, nós temos essa constituição, a qual, estando em desequilíbrio, é como se cada corpo fosse passando de um para o outro quando ele está em desequilíbrio, ao passo que a gente não os trata, não trata esse desequilíbrio, não dá olhos a essas desarmonias. Eles vão passando de um corpo para o outro, vai misturando, né? Essa frequência vibracional também energética vai se relacionando de um chakra para o outro, e isso vai afetando cada vez mais o corpo ou o chakra seguinte. Então, um desequilíbrio vindo lá, por exemplo, do nosso chakra cardíaco, Anahata Chakra, se a gente não dá olhos, se não minimamente o equilibra a tempo, vai passando até que chegue no nosso corpo físico. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês, algo que é muito objetivo de vocês entenderem. Como eu falei, terceiro corpo, corpo emocional ou astral, relacionado às nossas emoções. Por exemplo, então, uma emoção de raiva que a gente não controla. Sabe aquela pessoa que é raivosa 100% do tempo, já acorda nervosa, manda todo mundo para aquele lugar, no trânsito, o que todo mundo tem. Algumas pessoas me veem aqui e falam, nossa, Fernanda, você não fala palavrão? Muito mais do que vocês imaginam, tá? Gostaria de deixar isso bem claro. Mas o que não é saudável é o desequilíbrio disso. Então, assim, aquela pessoa que da hora que acorda, da hora que vai dormir mal-humorada e ela alimenta aquele mau humor, aquele ódio. Isso surgiu primeiramente lá no corpo astral, certo? Aparentemente é só uma questão emocional, só uma raiva. Só que ela alimenta aquilo, ou ela não procura estabilizar minimamente, que isso cresce para um sintoma físico, por exemplo, um problema de pele. Então ela começa a surgir uma coceira absurda, uma alergia, que ela vai no médico, ela vai no dermatologista, melhor da cidade, busca entender o que está acontecendo, troca creme, troca shampoo, só usa coisas neutras e tal, que pode com certeza ajudar, mas a raiz daquele problema ela não está dando olhos, porque está vindo de um campo mais sutil do que o campo físico. E é isso também que acontece com muitas coisas que realmente estão no nosso plano físico e que a gente fica dando murro em ponta de faca sem dar olhos a essa complexa anatomia energética. Então é isso que acontece com muitas pessoas. Tem um problema digestivo, também não encontro o que é e tal, mas que está intrinsecamente relacionado à ansiedade, ao nosso chakra plexo solar, por exemplo, aos desejos, impulsos e tal. Então tem tudo isso relacionado. Para que a gente tenha um tratamento efetivo, uma cura efetiva dentro da naturopatia, o que eu defendo é a gente criar um método integrativo que é exatamente isso. Dar olhos a todos esses campos, dar olhos ao campo energético, quanto campo físico, psicoemocional, e tratar com as terapias naturais. Então temos todos esses chakras
que eu falei, que estando minimamente em equilíbrio, não vão trazer tantos sintomas no campo físico. Muitas vezes, né, vocês já viram, essas pessoas têm dor de cabeça, tem problema de pele, problema digestivo, tem tudo. Toma um monte de remédio e não dá olhos para esse campo energético. Que, se não for tratado com as maneiras que devem ser tratadas, ou seja, não é com remédio alopático, não é com a medicina convencional, nada vai mudar. Pode apagar, é o que eu falo, pode apagar ali um incêndio momentaneamente, mas a raiz daquilo não apagou. Então daqui a pouco a chama começa a tomar conta de novo. Trata essa coceira, mas aí surge o quê? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca que aí acompanha a pessoa. E quanto mais a gente vai negligenciando, mais essas questões vão se enraizando na gente, ramificando. Então, um sintoma que anteriormente era só uma ansiedade se torna, como eu falei, um problema gastrointestinal, problemas de pele, insônia também, outros e outros problemas. E é por isso, então, que com a naturopatia e as terapias naturais, terapias holísticas que veem o todo e tanto assim o indivíduo como único, porque a minha raiva é diferente da sua e vice-versa, a gente verdadeiramente consegue tratar. E o que eu falo para as minhas alunas, consegue dar aquela blindada no nosso corpo, que é o que eu falei anteriormente. Não, ninguém é blindado de nada, ninguém vive no pleno equilíbrio, na plena felicidade da vida, porque estamos no plano terreno. Entendendo isso, basicamente surge o equilíbrio e a felicidade, porque simplesmente você entende que nada é para sempre, nada é linear, é tudo bem oscilante na nossa vida. Mas essa blindagem você consegue fazer, porque remédios vibracionais não tem contraindicação. Você não vai explodir um chakra porque você usou muito daquele cristal, daquele floral. Olha, usou demais, o efeito colateral foi que seu chakra agora obstruiu para sempre. Não existe isso, não existe efeito colateral. Então essa blindagem, o que eu quero dizer é, podemos fazer uso dessas terapias naturais todos os dias. Eu faço uso do elixir de cristal praticamente todos os dias, da água de cromoterapia, água solarizada, ensino todas essas formas lá dentro do curso. Então, tem todas essas formas, o uso oral de banhos energéticos, uso oral de óleos essenciais. Então, assim, podemos nos blindar e nos cercar de todas essas terapias vibracionais, para que esses desequilíbrios mais sutis acabem que não cheguem a ficar tão densos no nosso corpo físico. Mas adentrando rapidamente sobre cada chakra, então como eu falei, o chakra básico primeiro lá, lembrando que cada um dos chakras eu conto, né, também nas aulas mais a fundo, que tem um mantra relacionado, tem uma música, tem um movimento corporal, que já são formas da gente buscar esse equilíbrio de cada um. Mas eu vou falar também mais pra frente as formas que você pode buscar esse equilíbrio energético em casa mesmo, meus alunos, assim, igual eu falei todos os dias, você pode trazer essas formas. E aí, então, chakra básico, Muladhara Chakra, chakra da raiz, é relacionado muito a nossos instintos de sobrevivência. Então, instinto por alimentação, por proteção, família, relacionado muito a essa constituição, tanto que ele é estabelecido do 0 aos 7 anos. Também é válido dizer que existem os ciclos, não sei se eu vou confundir muito vocês, porque seria outra aula, mas existem os ciclos de constituição dos chakras, os quais ocorrem também a cada 7 anos. Então, do 0 ao 7 é chakra básico, porém a cada ano desses 7 está com uma sub-regência do chakra seguinte. Então, por exemplo, segundo ano de vida, primordialmente chakra básico, sub-regência, chakra umbilical, e assim por diante. Chegando aos 49 num ciclo completo, começa outro ciclo. Então, muito relacionado a crenças, aqui estou resumindo, tá? Partes do nosso corpo relacionado à parte óssea, nosso esqueleto, membros inferiores. Então, também, as partes relacionadas de cada chakra, ou algum desequilíbrio nessas partes, você já, tem a ver, então, com o chakra básico. Problema ósseo, vamos investigar se não tem um desequilíbrio energético, ou simplesmente vamos tratar com remédios vibracionais para o chakra básico, entende? Então tem isso também. Elemento terra do chakra básico, cor vermelho. Também na cromoterapia a gente trabalha com as cores de cada chakra, além das cores para o tratamento de cada enfermidade, cada questão. Chakra umbilical, Svadhisthana Chakra, um pouquinho abaixo do nosso umbigo. Chakra umbilical, elemento água, cor laranja.
Partes do corpo relacionadas, parte ginecológica, bexiga. Então todas essas questões também ginecológicas pode ter a ver com um desequilíbrio no chakra umbilical, relacionado aos nossos desejos, à criatividade. Então também, em cada aula eu explico, né, tem o chakra em equilíbrio, toda a positividade que ele vai trazer. Chakra em desequilíbrio, tudo que ele pode trazer. Então, por exemplo, do chakra umbilical que eu tô falando, em desequilíbrio ele pode trazer problemas relacionados à sexualidade. Em equilíbrio já é uma sexualidade saudável, né? Sem nem mais nem menos, enfim. Então também tem essas relações de equilíbrio e desequilíbrio em cada chakra. Próximo, pra gente já ir resumindo, Manipura, plexo solar, aqui na boca do estômago. Esse é um dos chakras mais complexos que tem, ele está muito relacionado ao nosso poder, ao fogo digestivo, ao fogo, o elemento é fogo, cor amarelo do plexo, e ele é um chakra relacionado realmente a esses impulsos, nossos vícios, nosso desejo de fazer acontecer. Então, qualquer, por exemplo, desequilíbrio relacionado a isso, não tenho sucesso na vida, não consigo atingir, não consigo conquistar, pode ter muita relação com o plexo. Claro que a gente deve investigar, por exemplo, pode ter relação com crenças limitantes que foram estabelecidas lá no básico, mas o plexo tem muito disso. Tanto que ele é relacionado então ao nosso corpo emocional, porque é o centro das nossas emoções. Né? Igual quando falam, tô com borboletas no estômago. Por que relaciona o estômago com a paixão, por exemplo? Porque tem essa ligação e está relacionado então a esses órgãos também. Logo acima do plexo nós temos então um chakra cardíaco, Anahata Chakra, que também está relacionado às nossas emoções, mas ele traz esse reequilíbrio, então com a nossa capacidade de bondade, de harmonizar, relacionado à cor verde ou rosa, o chakra cardíaco, e ele tem essa relação então do que a gente pode oferecer para o mundo, relacionado ao perdão, à doação mesmo. Depois então na constituição do plexo, que a gente quer fazer acontecer por si mesmo, é algo mais egocentrista, digamos assim, no cardíaco a gente passa a entender que é dando que você recebe, entende? Essa compreensão. Mais acima temos Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, que é a expressividade, tá aqui na garganta, na nossa voz, a nossa expressão. Ele tá muito relacionado também aqui ó, o chakra laríngeo faz essa ligação com as nossas mãos, que é a ação. Então, o que a gente expressa, o que a gente fala e faz pro mundo, o que a gente entrega, como que a gente bota pra fora tudo que tá dentro da gente, em termos de liderança também, que está muito relacionado ao plexo, mas ao que a gente faz, a nossa ação. A cor é o azul do Vishuddha Chakra. Mais acima, então, frontal, como eu já falei, está relacionado à nossa intuição, Ajna Chakra, totalmente relacionado a esse processo intuitivo, porque também é válido dizer, chegando cada vez mais para cima é o que tem de mais difícil acesso entre os chakras. E pensando dessa forma, temos 7, como eu falei, o cardíaco traz um equilíbrio, ele está realmente no meio entre os superiores e os inferiores, ele faz realmente essa ponte entre os chakras acima e os abaixo, digamos assim. Mas então, chegando cada vez mais para cima, é que tem mais difícil acesso. Como eu falei, corpo causal super sutil aí da gente realmente ter esse encontro. E como eu falei da glândula pineal, falando da pituitária, vou trazer um vídeo atualizado falando sobre ela, porque é uma das glândulas relacionadas a esse chakra que está intrinsecamente relacionada à nossa intuição e que tem muitos fatores, elementos e hábitos da nossa vida terrena e cotidiana que acabam calcificando essa glândula e não permitindo que ela atue da maneira que atuaria se a gente vivesse em mais harmonia com a natureza, por exemplo. Então, tem disso também, essa desconexão com a nossa intuição é muito relacionada a esses hábitos, igual eu tô falando. Vou dar um exemplo básico, mas eu vou trazer esse vídeo. O flúor, que tanto a gente utiliza na água e colocam na pasta, enfim, ele tem essa propriedade de calcificar a glândula pineal, meio que abafando cada vez mais da sua atuação, do que a gente poderia tanto acessar com maior facilidade. E por último, então,
Sahasrara Chakra, chakra coronário, esse aí é o nosso chakra divino relacionado a toda essa parte espiritual. Frontal é o violeta, coronário coríndigo. Até por isso que quando eu falei daquele ciclo de constituição energética, no último ano, que é, né, por volta de 40 e poucos anos, está muito relacionado à espiritualidade. E é claro que não é algo linear isso que eu falei, mas a gente sabendo a regência de cada chakra e a sub-regência, fica muito mais fácil da gente entender também questões de vida. Igual, você sabendo, putz, eu tô sendo regida pelo chakra cardíaco agora, tô passando pro chakra laríngeo, você entende mudanças de vida, você consegue se compreender melhor, compreender as crianças também, compreender tudo que elas estão passando, né? Tem uma fase da infância que ela entende que ela pode falar não, que ela pode fazer as próprias escolhas, e aí você entende toda essa sub-regência dos chakras, fica muito, muito interessante da gente também conviver com o próximo, entender as nossas limitações naquele momento, entender para que caminho a vida está nos levando. Muitas vezes a gente se sente perdida, né? Então tem toda essa ligação aí muito interessante da gente saber, que como eu falei, devia estar sendo ensinada na escola. Mas então o chakra coronário relacionado a toda essa parte espiritual, que aí chegando aos chakras mais superiores vai fazendo essa ponte. E, claro, um chakra em desequilíbrio afeta o outro através dos canais energéticos. Resumidamente, assim como no corpo físico, esse corpo etérico possui também canais. Então, assim como a gente tem veias, artérias que transportam nutrientes, oxigênio no nosso sangue, o corpo energético tem os canais, que são as nadis, que transportam esse fluxo energético, que transportam, por exemplo, prana, que é a energia vital, que também é essencial para a manutenção e a saúde desses campos sutis. Então, energia vital que é presente no sol, em alimentos naturais, no ar, na terra, no elementos naturais, enfim, que são essenciais para a nossa vida. É por isso que existem os pranayamas, que eu também ensino, que são técnicas respiratórias, mas mais do que isso, são buscar esse fluxo de prana. No yoga tem muito de movimentação de prana, de energia vital, que é para trazer esse reequilíbrio. Então já é também outra forma da gente buscar essa harmonia sutil. Então as nadis, então, que transportam esse fluxo energético, existem 3 nadis principais, acho que não vou entrar muito a fundo nelas, mas temos Sushumna, Ida e Pingala, que vem cruzada, não sei se vocês já viram essa imagem, que é uma reta assim e as cruzadas, Ida, Pingala e Sushumna. Pingala relacionado ao nosso lado direito, masculino, yang, quente, diurno, e Ida relacionado ao nosso lado feminino, esquerdo, noturno, frio, emocional, esse racional. Enfim, então temos essas nadis principais, assim como temos chakras principais e chakras secundários, temos as nadis principais também. Na Sushumna, que sobe a Kundalini, não sei se vocês já ouviram falar, uma energia que fica ali concentrada no nosso chakra básico, enfim, que a gente vai despertando. Mas enfim, basicamente, aí para resumir toda essa aula para vocês, como que a gente consegue trazer esse equilíbrio energético? Fê, puxa, tá, você me falou que pode ter um desequilíbrio, identifiquei mais ou menos onde eu posso ter uma desarmonia, ou tô me sentindo que eu não tô bem mesmo nesse campo sutil, como que eu posso trazer esse reequilíbrio? Através justamente das terapias que eu ensino na naturopatia para a vida, por exemplo. Então, cristaloterapia, os cristais agem de maneira vibracional nesses campos mais sutis. A cromoterapia também, as cores e essa ação física e energética das cores traz esse reequilíbrio. Através do uso dos florais de Bach, que não estão diretamente relacionados aos chakras, né? É uma outra vertente. Os florais de Bach vieram aí da Inglaterra, né? O Edward Bach era inglês, mas eles atuam nesses campos mais sutis, trazendo uma reharmonia que indiretamente vai atuar nesses campos sutis e trazer um maior equilíbrio. Os efeitos energéticos das plantas medicinais, o que inclui, obviamente, os óleos essenciais. Pranayamas, como eu falei, então técnicas respiratórias, a meditação, através da alimentação, como eu falei, que tem muita energia vital, exposição ao sol, práticas de vida diárias, o que você fala, o que você faz, como você sai, enfim, hábitos de vida. Mas é claro que uma sessão e essa blindagem que eu falei, que você tendo todo esse conhecimento, você pode fazer
em si mesma, todos os dias, com toda facilidade, você vai trazendo essa reharmonia nesses campos sutis e, consequentemente, a sua vida física se torna muito mais saudável, plena e equilibrada. Bom, é basicamente para isso a aula de hoje. Se ficou dúvidas, a gente traz a parte 2, obviamente, como eu falei, dentro do curso é uma aula para cada um desses tópicos que eu falei, então fica algo muito mais explicativo e dinâmico, enfim. Mas eu espero ter trazido aí um despertar para vocês sobre esse conhecimento que, como eu falei, gostaria muito que já tivesse para todos disponíveis aí. Mas enfim, te vejo no próximo vídeo, um beijo e até lá!